convido você a pegar a sua Bíblia e nós vamos ler segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, você vai poder acompanhar no telão, 2 Timóteo 4, nós vamos ler a partir do verso 9, enquanto você que trouxe a Bíblia procura, nós queremos incentivar você que ainda não se batizou, você ainda não tomou essa decisão publicamente de viver para Jesus, de morrer para o mundo, de seguir essa história que Deus tem para a sua vida. Deixa o seu nome lá na secretaria dizendo: eu quero fazer o discipulado para me batizar. Ou você que, quem sabe, até já se batizou, mas precisa recordar e reforçar os alicerces da sua fé e quer fazer o discipulado novamente, deixa o seu nome lá, que o pessoal ali do discipulado entre em contato com você, para você estar aí sempre crescendo na graça do Senhor, crescendo no conhecimento de Cristo. Vamos ler então a carta que Paulo enviou a Timóteo, a segunda carta, capítulo 4, a partir do verso 9. Se você achou, diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso, e quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, e que isso não lhe seja um cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Até aqui. Pergunta para quem está do seu lado: qual é a tua ação ou reação quando a vida dói? Pergunta para essa pessoa. Eu queria que você respondesse para mim: o que você faz na hora da angústia? Porque você percebeu que só o fato de nós existirmos, sermos gente, caminharmos nessa terra, teremos, não alguns momentos de angústia. Que lindo testemunho nós ouvimos da irmã Deise, não é? Momentos de angústia, até que Deus veio com uma solução, com o presente. Agora, nós precisamos ter uma certeza na nossa alma. A nossa ação e reação na hora da angústia, ela tem sim um impacto positivo ou negativo, para que a solução aconteça, para que nós venhamos ser tirados dessa situação caótica. Nós precisamos saber reagir na hora das dores. Por quê? A dor chega para todos nós, a angústia chega para todos nós. Nós estamos lendo aqui um pedacinho do último texto escrito pelo apóstolo Paulo. E você sabe que Paulo foi aquele gigante da fé, o homem que mais deixou cartas escritas, e praticamente metade do Novo Testamento nós temos apenas deste homem deixando um legado para nós. Um gigante na fé. Aquele homem que
era perseguidor da igreja, o Senhor se encontra, se revela a ele, o Senhor marca a sua história, o Senhor o resgata, ele se torna então um cristão fervoroso, passa um tempo se aprofundando, entendendo os mistérios de Deus, e agora ele começa a proclamar o Evangelho de Cristo, e ele passa por várias cidades, faz muitas viagens. Sabemos que ele se torna, como eu disse, um gigante da fé. Ele tem um chamado para os gentios, gentio é aquele que não é judeu, e ele faz muitas viagens em cidades que tinham uma cultura greco-romana, pregando Jesus, falando que Jesus era o Messias, multidões se rendiam a ele, porém nós sabemos que muitos também se levantam contra Paulo. Certa vez, quando ele volta para Jerusalém, os religiosos o pegam, querem matá-lo, os soldados romanos têm que intervir e Paulo vai ficar 2 anos preso numa cidade chamada Cesareia. Lá está ele cativo, porque foi acusado de prejudicar a religião dos judeus. O Império Romano gostava que tudo ficasse na paz, não gostava de ver esses alvoroços. Então, como os religiosos judeus falaram que Paulo era o problema, prenderam ele e deixaram lá. O tempo foi passando, não tinha uma solução para aquela desavença. Paulo diz, quer saber? Eu sou cidadão romano e eu apelo a César. Então, eles colocam Paulo no navio, com um general ali para o guardar, e Paulo agora vai fazer uma viagem de alguns meses até Roma. Ele chega em Roma e ele fica numa prisão domiciliar, numa casa. Estando preso numa casa, ele pode, inclusive, receber algumas pessoas ali, ele escreve algumas cartas para abençoar as outras pessoas. Depois de um tempo, nós sabemos que ele é liberto, faz mais uma viagem, porém, nesse interim, nós sabemos que o Império Romano vai ter um dos piores imperadores. Lá em Roma, se levanta aquele Nero, famoso Nero, o imperador totalmente fora da lógica humana, doido mesmo, e ele vai fazer, entre tantas coisas absurdas, um incêndio em Roma, porque ele queria reformar a cidade. Então, vários bairros da cidade de Roma pegam fogo no ano de 64, e ele joga a culpa nos cristãos. Isso é história, depois você pode ler sobre isso nas histórias romanas. 64, Nero taca fogo em Roma, querendo reconstruir aquela cidade, coloca a culpa nos cristãos. E qual é o dos mais famosos líderes cristãos que estão ali? Pedro e Paulo. É nesse interim que Paulo agora vai ser preso novamente, não mais numa casa. Agora, Paulo estará preso num cativeiro, numa masmorra. E naquele momento ali de angústia, ele vai ter a primeira audiência sozinho, ninguém está com ele, e o decreto já foi ali liberado. Este homem realmente cometeu um crime contra o Império Romano, ele vai morrer. Não como a maioria dos cristãos que morriam crucificado, porque Nero agora na perseguição vai crucificar muitos cristãos, tacar fogo em cristão, mas por ser cidadão romano, Paulo está decretado que vai morrer, vão cortar a cabeça dele. Enfim, é nesse interim, e esse é o cenário, que você agora tem o privilégio de ler as palavras finais de Paulo. Ele escreve essa carta ao seu jovem discípulo chamado Timóteo. Interessante, naquele momento de extrema dor, extrema angústia, Paulo, sabendo que a sua jornada estava se cumprindo, ele vai dar para a gente algumas orientações preciosas através do registro enviado a Timóteo. Eu gostaria que você observasse alguns versículos e a gente ora no final, mas eu gostaria que você fizesse uma aplicação para a sua vida, uma aplicação para a sua história. Eu lembro você, Deus permitiu que essa carta chegasse a nós, para que eu e você também soubéssemos que Deus tem plano para nossas vidas, projetos para a nossa vida, e como nós devemos reagir ao que Deus tem para nós. Inclusive, a palavra nos ensina a reagirmos corretamente nos dias que a vida dói. Pastor, mas eu não estou preso numa masmorra como o apóstolo Paulo. Verdade, graças a Deus por isso. Porém, muitos estão numa masmorra espiritual.
Quantas pessoas, às vezes, procuram nós, pastores, dizendo, pastor, eu não sinto mais a alegria da salvação, parece que a minha oração não passa desse teto, o meu coração parece que está congelado, eu não sinto mais, não sei se foi feita uma obra de macumba contra mim, não sei se foi feita alguma praga sobre mim, mas a minha vida espiritual parece que não vai. Eu patino e volto frequentemente a cair em pecados, parecem pecados de estimação, eu estou preso nessa masmorra espiritual. Alguns estão presos em masmorras emocionais. Pastor, o meu coração está aberto, é fechado para relacionamentos, eu não consegui mais abrir depois que eu fui ferido. Pastor, as minhas emoções estão feridas porque dentro da minha própria casa eu recebi palavras de maldição. Pastor, eu fui abandonado, eu fui traído, eu fui enganado, o meu coração está machucado, eu vivo nesse calabouço. Pastor, as minhas finanças estão em algemas que eu não consigo romper. Entra ano e sai ano, eu sempre estouro o cheque especial, parece que aonde eu coloco a minha mão, e eu ouvi isso semana passada, pessoa dizendo, pastor, parece que aonde eu coloco a minha mão, financeiramente ali vai dar problema. Já tive empresas, já tive que fechar. Estou numa dívida que aos olhos humanos é impagável. Eu estou num calabouço financeiro. Eu poderia aplicar para todas as áreas da sua vida. Quantas pessoas olham para a sua família e percebem esse caos, e assim por diante. Então, presta atenção em algumas pérolas que o apóstolo Paulo vai deixar para cada um de nós. A primeira está ali no versículo 9, eu quero ler cada um desses versículos para aprendermos pelo menos uma lição com cada um deles. Verso 9, Paulo, enviando para Timóteo essa carta, diz, procure vir logo ao meu encontro. Na versão Almeida diz, procure vir ter comigo depressa. Eu estou falando de Paulo, eu estou falando de alguém que tinha uma conexão direta com os céus. Ele mesmo vai relatar das suas experiências, dizendo que certa vez chegou ao terceiro céu. Era alguém que ouvia a voz do Senhor e sabia que a presença de Deus estava com ele. Agora, me encanta quando Paulo ele reconhece que mesmo tendo a presença de Deus, ele precisa de pessoas, ele precisa de gente, e ele tem a humildade de mandar essa carta para Timóteo, dizendo, Timóteo, eu sei que o meu fim está próximo, os dias têm sido difíceis, eu estou sendo derramado já como uma libação, mas procura vir ter comigo depressa. Provérbios 17:7 vai dizer que é isso, o amigo, ele ama em todo momento e é na adversidade que ele se torna um irmão. Escute o que eu vou te dizer, ao longo da jornada terrena, não pense que essa história de ter muitos amigos, né? Como alguém pode dizer, nossa, no meu Facebook eu tenho 1000 amigos. Não estou falando disso. Eu estou falando daqueles que talvez cabem numa mão, ou nem isso. Quem sabe, 3, 2, quem sabe é um só. Mas eu e você, na hora da angústia, nós precisamos ter um coração humano também, em quem nós podemos confiar. Os gigantes da fé, eles também precisaram de pessoas, de amigos. E sabe o que me encanta? Me encanta quando os evangelistas vão contar a história de Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Na hora da angústia, Jesus no Getsêmani, suando gotas de sangue, ele chega para 3, Pedro, Tiago e João, e diz, fica comigo, a minha alma está angustiada, ora do meu lado, Jesus. Então cuidado, para não cometer o erro de algumas pessoas, que quando a vida dói, a vida machuca, a opressão vem, se isola, achando que ou ele se basta, ou que não tem mais solução, não tem mais em quem confiar. Ei, pelo menos uma pessoa, você precisa confiar, abrir o seu coração e pedir ajuda. Amigos verdadeiros são poucos, mas são necessários. E pode ter certeza, é justamente na hora da angústia que você também vai conhecer quem são os seus verdadeiros amigos.
Mas não se isole, busque alguém. Você me entendeu? Fala isso para quem está do seu lado. Não se isole, busque uma amizade verdadeira. Verso 10, Paulo vai dizer: pois Demas, que era um dos companheiros de viagem, Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Ou seja, é interessante que na reta final de Paulo, ele se lembra que foi também abandonado. Porém, mesmo abandonado, ele escolheu continuar. Mesmo abandonado, ele não abriu mão dos projetos e propósitos de Deus para a vida dele. Porque é isso, nós precisamos de pessoas, mas nós também precisamos entender que nesse número de pessoas que nós vamos nos relacionar, a gente vai sofrer decepção, a gente vai ser abandonado. Porém, que eu e você venhamos ter essa certeza. O fato de ser abandonado não pode determinar aquilo que está dentro da minha alma, é a maneira que eu vou reagir ao abandono, à frustração, a uma traição, é que vai determinar também o meu sucesso. Mas eu olho para esse texto e eu percebo que o mundo levou Demas, mas não levou o chamado do apóstolo Paulo. O mundo levou Demas. E eu e você precisamos entender que o sucesso para um servo do Senhor não é determinado também por quem está o seguindo, mas sim é determinado por quem o sustenta. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Ao longo da jornada terrena, e pode ser que quando a dor chegar, o perigo assolar, a dívida bater, pode ser que alguns que antes davam tapinha nas tuas costas, sumam. Porém, essa não é hora de você se desesperar e abrir mão daquilo que Deus já falou ao teu respeito. Você precisa continuar mesmo quando a vida dói. Você me entende, amém? Vamos continuar. Verso 11, ele diz: só Lucas está comigo. Mas é lindo quando ele vai dizer: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Olha isso. Timóteo, vem depressa, e quando vir, traga Marcos. Você sabe quem foi Marcos? Esse João Marcos. Ah, pastor, eu sei porque na Bíblia tem um livro ali chamado Marcos, que é um dos evangelhos. Também. Mas esse Marcos, ele era parente de Barnabé. Barnabé foi aquele homem que discipulou e ajudou o apóstolo Paulo, e foi quem, junto com Paulo, se tornou o parceiro na primeira viagem missionária, onde eles foram pregar o evangelho em algumas igrejas. Marcos, sendo parente de Barnabé, Barnabé disse: vamos levar o Joãozinho, o Marquinho com a gente, ele vai nos acompanhar, vai aprender. Porém, nós sabemos que quando eles estão chegando perto de uma região chamada Dalmácia, o João Marcos não queria ir muito para lá, e ele vai embora no meio da viagem. Tempos depois, quando o apóstolo Paulo vai fazer uma segunda viagem missionária com Barnabé, o bicho pega. Porque Barnabé diz: vamos levar de novo o Marquinhos. E daí, Paulo, que não era fraco, sangue no olho, depois você pode ler essa história lá em Atos 15, Paulo disse: de jeito nenhum, ele não vai. E ali começa um bate-boca. Paulo e Barnabé, dois homens de Deus brigando, porque homem de Deus também briga, tá? Não estou aqui justificando para você brigar, estou dizendo que a gente continua sendo humano, né? Eles brigaram feio, tanto que o apóstolo Lucas, que vai registrar essa história lá em Atos, ele vai dizer que a coisa ficou tão quente, tão feia, entre Paulo e Barnabé, que eles não puderam mais caminhar junto, porque daí Barnabé fez uma viagem com o Marquinhos para pregar o evangelho, e Paulo escolheu Silas lá para fazer a viagem dele, se separaram. Porém, o tempo passou, ambos amadureceram, tanto Paulo quanto João Marcos amadureceram, e é lindo, no final da vida dele, no momento de angústia, Paulo é humilde o suficiente para dizer: aquele camarada que eu não queria perto de mim, que eu achei que por ter errado uma vez era descartável, eu estava enganado. Esse camarada, ele é muito útil. Ou seja, presta atenção aqui,
Momento de dor também é momento de você pedir perdão, buscar reconciliação. Momento de dor é momento de você resolver conflitos. Por quê? Porque você não pode ter nada na sua alma pesando, atravessado. Aquele negócio que ficou engasgado, entra ano e sai ano e não se toca nesse assunto. Você sabe que aquela é uma pessoa boa, mas não é uma pessoa perfeita, assim como você. E lá atrás houve um problema, houve um desentendimento, houve um conflito, não deu certo para caminhar junto, mas você ainda não consertou essa situação. A palavra do Senhor para você é: seja humilde, reconheça os teus erros, peça perdão para quem precisa pedir perdão. Agora, não permita que o rancor, a amargura, a mágoa, a falta de perdão seja um peso a mais na hora da angústia. Pastor, é uma frase que eu já falei aqui, que eu ouço muito no aconselhamento pastoral. Eu não tenho forças para perdoar. Eu não consigo perdoar. Isso é fala de um coração ainda orgulhoso, que não compreendeu plenamente a graça do Senhor. Porque, de fato, se depender da nossa humanidade, nós seríamos sempre vingativos e mataríamos 1000. É o coração convertido, é o coração batizado na graça do Senhor que nos capacita a pedir perdão, a liberar perdão e a continuar com o coração leve. Então, não depende da tua força humana, mas você, permitindo que o Senhor trabalhe na sua vida, enche você de graça, e você então está capacitado a superar as mágoas, os rancores e perdoar. Você me entende, amém? Diga comigo: o orgulho cria muros, mas a humildade constrói pontes. Amém? Não permita que o orgulho te mantenha distante de quem Deus quer restaurar na sua vida. Cuide com esse orgulho. Eu poderia citar aqui no mínimo, 10 casos, esse ano que eu atendi no gabinete pastoral, de famílias a um fio de ser destruída por causa de orgulho. É um pai que fez o que não devia, mas não tem a humildade de pedir perdão para um filho. Lançou palavras que não deveria lançar, o filho está magoado e ele não se humilha. É um filho altivo, orgulhoso, que tem entristecido o coração dos pais, mas ele não se humilha para pedir perdão. São casais que brigam ali, inclusive na frente do pastor, dizendo: não, mas eu faço isso porque ele faz assim. E um fica jogando a culpa para o outro. Corações orgulhosos, famílias orgulhosas, relacionamentos orgulhosos não vão prosperar. Nós precisamos aprender a ser humilde. E escuta o que eu vou dizer. A palavra humilde, ela lembra a palavra humilhação. Sabe por quê? Porque as duas palavras, elas vêm do radical humus, que é justamente colocar a cabeça no pó, se humilhar. E muitas vezes, isso vai ter que acontecer. Você vai ter que humilhar o seu ego, humilhar a sua altivez, humilhar o seu orgulho. Porém, aqueles que fazem isso, a palavra diz, esses alcançam misericórdia e o favor do Senhor é sobre eles. Esse Marquinhos, o João Marcos, ele se torna um referencial da fé cristã. Como eu falei, ele vai escrever um dos principais evangelhos sobre Jesus. Inclusive, a maioria dos teólogos vão dizer que esse é, historicamente falando, dentro da cronologia, é o primeiro. É aquele que vai dar base para o Mateus, depois para o Lucas e para o João. Ou seja, esse menino, que Paulo antes havia desprezado e agora está reconhecendo que muito é útil, foi útil também para o reino de Deus. Então, cuidado com quem você despreza ou com quem você isolou por causa de um erro e perdeu o contato e ainda manteve rancor. Vamos aprender com o apóstolo Paulo, liberar perdão, permitir que a graça nos restaure. Amém?
3 aplicações rápidas para a gente finalizar. Verso 13: quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpentode, os meus livros, especialmente os pergaminhos. Paulo está num calabouço, eu até pedi para a inteligência artificial desenhar ali mais ou menos isso. Ele está no calabouço, ele sabe que está na reta final da vida. Agora, é lindo quando ele diz: traga a minha capa, porque eu preciso cuidar do meu corpo, está ficando muito frio, o inverno vai chegar, mas traga também o nutriente para a minha alma. Não é só o meu corpo que precisa de cuidado. Eu preciso dos livros, mas eu preciso dos pergaminhos, os registros sagrados. Traga isso para nutrir a minha fé, para me fortalecer. Então, eu e você precisamos entender, nas horas de angústia, é momento de continuar crescendo em Deus e crescendo na palavra de Deus. Nós precisamos ter esse cuidado para não abrir mão da verdade. Ou seja, esse é o dia de se aproximar mais de Deus, de se nutrir da palavra, de fortalecer a fé. Não é dia de você se afastar de Deus e perder a oportunidade de que essa palavra venha nutrir a sua alma. Eu lembro você, quem cresce na palavra não encolhe diante da dor. Vamos repetir isso junto? No 3, 1, 2, 3. Quem cresce na palavra não encolhe diante da dor. Leve a sério a palavra de Deus. Nutra a sua alma com a palavra de Deus. Depois, verso 14, ele vai dizer assim, olha só: Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. Aqui ele está dizendo de alguém, aqui é chamado de ferreiro, em outras versões de latoeiro, um cara que fez muito mal, e ele diz assim, o Senhor lhe dará retribuição pelo que ele fez. A gente não sabe os detalhes desse camarada. Pode ser que era um herege lá de Éfeso, pode ser que foi o camarada que delatou e inventou mentiras sobre o apóstolo Paulo. A gente tem a certeza, esse camarada se levantou para fazer muito mal para o apóstolo Paulo. Agora, olha que interessante, quando Paulo sabe que tem um coração maligno, que o perseguiu, que o prejudicou, ele entrega a justiça nas mãos de Deus. Ele não está dizendo, ô Timóteo, vamos armar um plano para pegar esse camarada. Timóteo, arruma aí uma patota e vamos se vingar desse cara. Não. Ele só vai depois dizer, Timóteo, tenha cuidado com esse camarada. Mas ele está dizendo assim, é o Senhor quem lhe dará retribuição pelo que fez. Na hora da angústia, a vida já está difícil. Na hora da angústia, o coração já está doendo. Na hora da angústia, você já está sendo atacado espiritualmente pelos demônios e adversários que tentam te destruir totalmente. Não permita que o teu coração esteja drenando energia pensando em vingança. Deixe a justiça nas mãos de Deus. Aqueles que se levantaram para fazer mal contra você, é Deus quem vai retribuir aquilo que eles fizeram. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus pelas palmas, porque aqui dentro a gente é crente, né? Mas que dá uma vontade de pegar uns pela colarinho, né? Eu sei. Mas, por favor, entenda essa direção da palavra de Deus. É normal, quando alguém faz o mal contra você, você ficar remoendo aquilo e com aquele desejo de vingança. Você quer saber qual a estratégia para você, de fato, colocar na mão de Deus? Sim ou não? Ore pelos teus adversários. Aquela oração, pastor, assim, Deus mata aquele sem vergonha. Não estou dizendo isso. Não é essa oração. Senhor, eu coloco na tua mão o fulano de tal, a fulana de tal. Quanto a mim, Senhor, não quero ficar nutrindo ódio, não quero ficar nutrindo rancor e não quero desperdiçar meu tempo, minha energia planejando vingança. Deus não te chamou para você ficar querendo se vingar. Deus te chamou para você liberar perdão. A justiça Ele faz. Ele foi aquele que declarou que ninguém
Ninguém consegue enganar o Senhor, porque tudo o que o homem semear é o que ele vai colher. Já parou para pensar nisso? Meus irmãos, no Brasil e no mundo do jeitinho, onde um monte de gente só vive de aparência, as pessoas acham que a carcaça, ela pode manipular as pessoas. Agora, Deus é o Deus que sonda corações. Ninguém que fez malignidade passará desapercebido. Se essa pessoa não se arrepender e não se humilhar, ela vai colher. E como a própria Bíblia diz lá em Oséias, quem planta vento, colhe. É isso. A justiça pertence ao Senhor. Salmo 103, verso 6. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Glória a Deus. Repita comigo: a minha missão é mais importante que a minha mágoa. Eu não vou parar para alimentar vingança. Glória a Deus. Vamos finalizar com o verso 16 em diante. Na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não seja lhe cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado, me deu as forças necessárias para me pregar a mensagem plenamente e proclamar aos gentios. Eu fui liberto da boca do leão, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. É isso. Na hora da angústia, confie plenamente no Senhor. Quando você confia no Senhor, quando você se mantém fiel às propostas do Senhor para a sua vida, o Senhor também, Ele é fiel e Ele estará presente contigo em todos os dias, inclusive quando a vida dói. E que bom, se você tiver a maturidade espiritual do apóstolo Paulo, para na hora da dor, encher os lábios e dizer: a Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Ou seja, não use os lábios na hora da dor para xingar, maldizer, falar mal. Não, a Ele seja a glória. Cante louvores, exalte ao Senhor, use a adoração e o louvor como arma de guerra. Isso move os céus em seu favor. Vamos se colocar em pé? Deixa eu orar por você. Feche os seus olhos. E você que está passando por um momento de angústia, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você especificamente também. Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque nós já entendemos o Teu recado sobre nós. E aprendemos com o apóstolo Paulo, que na hora da angústia, nós não estamos sozinhos porque o Senhor está conosco, mas que nós possamos, ao olhar no rol das pessoas da nossa vida, encontrar pelo menos um amigo que possa estar conosco, que nós possamos limpar a nossa alma e liberar perdão para quem precisa, que nós venhamos deixar a justiça nas Tuas mãos, que nós venhamos, Senhor, nutrir da Tua palavra e ver as Tuas promessas. Eu oro, Senhor, por essas pessoas que estão passando por uma fase de angústia. Eu quero os abençoá-los com a vida que vem dos céus, com o renovo dos céus, para que eles tenham sabedoria, ânimo, para viver os Teus ensinamentos, praticar os Teus ensinamentos, na certeza, Senhor, que Tu nunca decepciona ninguém. Vai na frente, quebra grilhões, proteja-os de setas malignas, cura feridas na alma, aviva corações, renovando o ânimo e dando experiências espirituais sobre eles, Senhor. Eu abençoo os Teus filhos, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um abraço em alguém e dizer para essa pessoa: Deus é contigo, mesmo em meio à dor. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui Tua mão